E... Que coisa, viu? Que coisa, viu? Crônica 34. Segunda Crônica 34. Olha. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui. E eu agradeço a Deus por essa bondade, por essa misericórdia para conosco. Hoje, irmão, nós vamos falar de Josias, capítulo 34 de 2 Crônicas, verso 14 a 21. E tirando ele os dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei. E deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu-a nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou seus vestidos, e o rei mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abadom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que resta em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. E o verso 26 e 28. Eles levaram o livro à profetisa Hulda para que ela falasse a respeito das coisas. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. E eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltara com esta resposta ao rei. No verso 29, então o rei convocou e ajuntou a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao mais pequeno. E ele leu aos ouvidos
deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus de seus pais. Lemos aqui a respeito de Josias. Josias foi filho de Amon, bisneto de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, e Manassés foi pai de Amon. Manassés foi aquele homem que fez as mais cruéis coisas em Israel, o rei mais pecador que teve em Israel. Ele fez passar até os seus filhos pelo fogo. Ele foi preso para a Síria, e lá na prisão, Manassés, ele se humilhou perante o Senhor. Lá na prisão ele se humilhou e orou a Deus. E Deus se compadeceu dele e lhe perdoou. E ele voltou de volta para o trono. Manassés reinou 55 anos. 55 anos. E ele reparou tudo o que ele tinha feito de mal, ele reparou. Tirou tudo aquilo que ele tinha colocado, os deuses, bosques, ele tirou tudo e se voltou para o Senhor. Morrendo ele, Amon ficou em seu lugar. E Amon teve filho chamado Josias. Nós vemos esse homem agora, irmãos, que não conhecia, era rei, no 18º reinado dele, ano dele de reinado, ele não conhecia Deus, ele não sabia que existia esse livro. Eu faço uma comparação entre nós também. Tem muitos pastores, irmãos, que não conhecem realmente a palavra de Deus. Serve a Deus, mas não conhece a palavra de Deus. Josias fazia tudo certinho, só que ele não conhecia, ele não sabia dessas coisas que Deus tinha escrito. Ele não sabia. E quando Ilquias, o sacerdote Ilquias, foi reparar o templo, que ele já tinha tirado todas as abominações de Israel, agora ele se voltou para reparar o templo. E o sacerdote Ilquias foi lá e achou o livro da lei. E quando ele ouviu o que estava naquele livro, ele rasgou seus vestidos e se humilhou a Deus. E Deus se compadeceu dele. Portanto que a profetisa Hulda, ela disse que nos seus dias, como Deus tinha falado, que nenhum daquele mal ele veria. Mas uma coisa importante aconteceu com Josias. Josias, quando o rei do Egito, Faraó Neco, ele subiu do Egito contra os sírios, como Josias tinha uma aliança com o rei da Síria, ele se pôs diante de Faraó. E Faraó falou para ele: olha, não é contra ti que eu venho, mas é contra a casa que me faz guerra. Não é contra ti que eu venho, mas é contra a casa que me faz guerra. É contra os sírios. Mas Josias não se retirou diante dele, e Faraó Neco o matou. Mas Josias foi aquele homem que se entregou totalmente a Deus. Josias foi o único rei que celebrou uma Páscoa como nem antes dele tinha acontecido e nem depois. Foi o maior feito que se fez em Israel nos dias de Josias. Que está escrito: nem antes e nem depois ninguém fez o que Josias fez aquela Páscoa. Então, irmãos,
é assim, muitas vezes nós conhecemos, sabemos quem é Deus, mas não temos aquela comunhão direta com Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos os seus feitos, as suas maravilhas. Também não conhecemos a sua ira. Porque nos falta, irmãos, que muitas vezes nas igrejas, como se diz, não é pregado a verdade como deveria ser. Não é lido como devia ser lido. Muitos dizem que o Velho Testamento é o Velho Testamento. Nós temos que nos focalizar no Novo Testamento. Nós temos que nos focalizar em Jesus. Mas Jesus está no Velho Testamento também? Jesus está lá também no Velho Testamento. Eu sempre digo que o Velho Testamento é o tronco. O Novo Testamento é o renovo. O Velho Testamento é a velha aliança. O Novo Testamento é a nova aliança que Jesus fez com todos nós. Portanto, irmãos, é um exemplo. Deveríamos termos como exemplo o rei Josias em nossas vidas. Porque ele, irmãos, quando ouviu as palavras daquele livro, o que Deus tinha feito, o que Deus escreveu para nós, o que Deus mandou Moisés escrever, todas aquelas leis, ele se humilhou diante de Deus. Mas antes ele se irou com aquilo, porque os pais, como ele disse, os antigos, tinham pecado contra Deus, tinham abandonado. Aquele livro estava esquecido, irmãos. Estava esquecido lá. Ninguém conhecia o livro, ninguém sabia. Por causa dos pecados de Amon. Amon reinou somente 2 anos. Amon reinou somente 2 anos. Interessante. Mas ele fez tudo que era errado. Ele não viu, ele não acatou, ele não seguiu os conselhos de Manassés, que tinha se humilhado perante Deus, Deus o tinha perdoado. E aquilo Josias não conhecia. Josias não conhecia, irmãos, o que estava escrito no livro, os conselhos de Deus. Mas quando foi lido perante ele, aos seus ouvidos, ele entendeu e se humilhou perante Deus. E Deus fez ele cumprir tudo que estava escrito. Tudo que estava escrito. Deus fez eles cumprir. Como a respeito do profeta de Deus, que profetizou contra o reino de Jeroboão. Que Deus já tinha